Hoje vou conversar com o Dr. Fernando Aguiar sobre um assunto bastante interessante, ovário micropolicístico. Qual a mulher que não já ouviu falar, não é, Dr. Fernando? O ovário micropolicístico, hoje em dia, cada vez mais está sendo diagnosticado devido ao avanço tecnológico porque passa a medicina. Então, às vezes, a pessoa tem uma ideia errônea que há um aumento da incidência, ou seja, há um aumento de número de casos. A gente quer deixar bem claro que isso não está a ocorrer. O que está a ocorrer é que o diagnóstico é cada vez mais cedo dado pela popularização dos aparelhos de ultrassom. Ou seja, as mães já estão se preocupando mais em levar sua filha o quanto antes no ginecologista. Isso é uma coisa boa, a constatação que apesar das dificuldades, porque passamos a economia, o país e o nosso nível de educação, mas se compararmos tudo isso com o passado, nós temos um progresso. E o que você diz é uma afirmação muito boa, ou seja, os pais, principalmente as mães, as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens, têm levado seus filhos, tanto os meninos como as meninas, mais cedo ao médico, né? Independente de se é o pediatra, se é o ginecologista, se é o mastologista, mas que a saúde ela é contínua, ela deve ser cuidada desde cedo e permanentemente. Doutor Fernando, o que leva a mulher a ter o ovário micropolicístico? Olha, não se tem uma causa ainda definida. O que é o ovário policístico? Primeiro vamos aproveitar a oportunidade para esclarecer que é uma doença benigna. As pessoas têm muito medo, ovário micropolicístico, ovário policístico, eu vou precisar me operar? Praticamente impossível, é quase zero a chance de você precisar se operar pelo ovário policístico. Essa doença, ela tem perigo de se transformar numa doença maligna? Não. Vamos deixar bem claro isso. O ovário micropolicístico, o ovário policístico, como se chama popularmente, é uma doença endócrina, é um distúrbio endócrino. O que quer dizer isso? Vamos traduzir para a população. É uma doença onde há uma produção alterada de hormônios. E o que é o hormônio? O hormônio ele controla a velocidade do corpo, a velocidade do crescimento, a velocidade de algumas funções do corpo. Dependendo do tipo de hormônio, depende dessa função que ele controla. E quais são os tratamentos? O tratamento do ovário policístico, basicamente, ele é clínico, ele é medicamentoso. E vai depender do que aquela paciente que tem ovário micropolicístico ela está querendo naquele momento. Por exemplo, um adolescente 16, 17 anos, que é diagnosticado com ovário policístico e que tenha sintomas. Deixar bem claro isso. Nós não tratamos a doença, nós tratamos os sintomas. E quais são esses sintomas? Os sintomas, principalmente irregularidade menstrual, tendência a engordar em alguns pacientes, tendência à obesidade, tendência a hirsutismo, ou seja, pelinhos onde não é para ter pelinhos, né? Então, essa paciente que tem ovário micropolicístico, ela tem uma tendência a ter um pouquinho mais de pelo, mas alguns que têm ovário policístico não tem. Nem todas as pessoas se comportam do mesmo jeito. E às vezes, né? Às vezes na idade mais avançada, essa paciente tem dificuldade em engravidar. Então, dependendo do que ela quer, por exemplo, a adolescente, ela deve ser tratada as condições que estão alteradas. Por exemplo, os pelos, fazer os tratamentos estéticos para diminuir os pelos. A obesidade, fazer tratamentos para que essa tendência à obesidade seja diminuída. E corrigir as alterações menstruais dela através do anticoncepcional ou de outros medicamentos. E as cólicas também, tem associação? Não, as cólicas não têm, geralmente é uma outra patologia que é associada com cólicas no período menstrual, é isso que você está se referindo? Isso. Doutor, eu gostaria de saber, eu tenho certeza que várias mulheres que estão nos assistindo estão se identificando. A forma de prevenção, como que seria? Não tem ou você pode falar um pouco? Não existe, porque você não sabe nem a causa definida do ovário policístico. Acha-se que é uma doença multifatorial, tem vários fatores, tem uma ligação familiar, uma ligação genética. Mas uma prevenção é com as consequências que o ovário policístico pode dar. As pacientes que têm ovário policístico, elas têm uma tendência maior, vamos deixar bem claro, não é obrigado a ter. Eu vou te dar um exemplo para a gente ficar mais claro e a população leiga entender. A pessoa que fuma, ela tem uma tendência maior a ter câncer de pulmão. Não é obrigado a pessoa que fuma a ter câncer de pulmão, mas ela tem uma tendência maior do que quem não fuma. Então, aqui voltando ao nosso assunto, ovário micropolicístico.
A pessoa que tem ovário micropolicístico, o que acontece? Ela tem uma tendência no futuro, quando na maturidade, a ter diabetes e a ter hipertensão, ter câncer de mama e ter câncer de endométrio. Uma tendência, gente, não quer dizer que vai ter. Então essas pessoas, desde nova, devem ser orientadas a ter mais cuidado do que nós, que também devemos ter esses cuidados. Porque a maturidade, de um modo geral, com o passar dos anos, essas doenças chamadas doenças crônicas são doenças da idade mais madura. Então, todos nós temos também tendência, só que essas pessoas têm mais tendência ainda. Doutor Fernando, o ovário micropolicístico pode causar infertilidade? Pode. Uma das causas de infertilidade é o ovário micropolicístico. Mas deixar bem claro que é uma causa relativamente fácil de se resolver. E uma outra coisa que é bom a gente esclarecer as pessoas que estão assistindo, que as mulheres que têm ovário policístico, mesmo tendo ovário micropolicístico, elas têm que se prevenir contra a gravidez indesejada. Era isso que eu ia falar. Entendeu? Porque o que é que se diz? Eu tenho ovário micropolicístico, então eu não vou tomar anticoncepcional. Não, porque essas pacientes podem ter ovulações espontâneas e engravidar no momento que elas não estavam planejando. Então, mesmo as pacientes que têm ovário micropolicístico, é até bom que elas façam uso do anticoncepcional, porque corrige uma parte do distúrbio menstrual. E no momento que ela quer engravidar, que ela procure um especialista, que esse especialista vai fazer o melhor tratamento para que essa gravidez venha no menor tempo possível e da maneira mais desejada possível. Isso, até isso que eu ia tocar agora no assunto, que eu tenho várias colegas conversando, que elas falam que mesmo tendo o ovário micropolicístico, a coincidir de engravidar, elas não tinham esse cuidado de tomar um anticoncepcional e nem usavam camisinha com seus esposos, noivos, e acontecia engravidar e elas achavam que nunca ia engravidar. Não, eu tenho um ovário micropolicístico, então não preciso me preocupar em engravidar. Isso então, é importante. Isto é uma oportunidade muito boa da gente esclarecer a população. Eu, da outra vez, na outra vez que a gente falou, eu disse que uma das melhores coisas que a gente tem quando um dos maiores ganhos que as pessoas têm ao assistir esses programas de saúde é a sua educação informal, de uma maneira alegre, de uma maneira descontraída, aprender e desfazer alguns mitos que nos colocam, né, através de conversa, através de revistas leigas. Então, o ovário policístico é uma das causas de infertilidade, mas não é absoluta, ou seja, a pessoa pode ter filhos e, se bem tratado, essa patologia, essa dificuldade, ela pode ser bem abrandada, ou seja, pode ser encurtado o espaço que entre você desejar ter o filho e conceber. Então, assim, se você está em casa nos assistindo, sente qualquer sinal de micropolicístico que o doutor falou, é só procurar um bom ginecologista, não é, doutor? Um bom ginecologista, e esse ginecologista, no momento que ele encontrar alguma dificuldade em fazer com que essa paciente, se for o desejo dela no caso, de engravidar, ele encaminhar a um especialista em reprodução humana, que este saberá muito bem conduzir o caso. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo que está lhe prestigiando, assistindo essa nossa entrevista, tem um prazer, como você falou, uma educação, uma informação a mais, que com certeza muda a vida de uma pessoa, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar fazendo esse programa e informando as pessoas de uma maneira, como você diz, informal.